Hoje eu vou abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e o tema hoje vai ser sobre o lúpus. É uma doença autoimune. Quem tem a doença, procure uma casa de apometria e fala que vocês querem fazer a transmutação da energia. Quem conhece a apometria, é possível fazer, transmutar. Não tem cura essa comorbidade lúpus, mas é possível fazer uma transmutação para conseguir equilibrar o mental, porque é difícil saber que uma doença não tem cura. Perfeito? Então eu vou abrir, já abri o Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes eu faço o Pai Nosso e no final a Ave Maria. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, é interessante. Lúpus, o que é isso? Né? Perfeito? É necessário o casal fazer o pré-natal na hora do nascimento do bebê, fazer o teste do pezinho, porque ali já detecta alguma coisa e já dá para trabalhar essa comorbidade. Ok? Pai nosso, que estais ao céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Vamos lá? A paciência. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Aqui é uma casa de apometria, não existem denominações. Existe a movimentação energética, o trabalho aos pés da cruz, com as orações, mas é possível trabalhar nos desdobramentos também, porque eu estudei para isso. Perfeito? É uma casa de cura. A paciência. Um espírito amigo. Havre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais. Portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Mais um parágrafo, daí vou dar uma comentadinha bem rápida sobre a paciência, sobre as comorbidades. Há doenças que já estão descobrindo a solução, mas pelo que eu andei lendo sobre lúpus, tem, né, a parte de terapia e medicamentosa também. Então tem que escutar o médico, tem que ter o psicanalista, o psiquiatra, o psicólogo para ter o entendimento da doença. Alguma coisa em 2037, não sei. Andei lendo muito, né? E estou voltando, porque demora sim para poder falar um pouquinho. Sedes paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar. É a lei da caridade ensinada por Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso
caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Ser paciente por indagações, palavras, que acaba prejudicando toda a evolução da outra pessoa, e ter o entendimento porque a outra não está na evolução vossa do outro lado. Então tenha entendimento. Falou, deixe para lá. É a paciência. Entendeu? A paciência para que tem a comodidades, enfim, inúmeras, e nós somos uma máquina. Vamos ser paciente para com os nossos irmãos espirituais. Isso é mérito do divino e não tem valor monetário que pague. Ser paciente sempre. Perfeito. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. É uma casa que trabalha com todas as denominações, é uma casa que manipula energia para ajudar. Energia mental, tem um lado da psicanálise para ter um entendimento, lembrando que nem tudo na apometria é possível fazer, né? Tem que ter, se tem um problema, psicopatologia, tem que ter o médico, perfeito? Para que o médico ajude a pessoa a entender a comorbidade. É necessário. Ok? Então vamos lá fazer a prece dos falecidos. Aqui estão em pleno entendimento que a luz divina que veio na matéria tem um tempo também nessa terceira dimensão, nesta Terra. Ninguém fica eternamente na matéria. Há o tempo certo. A flor e as pétalas cair. Ok? Oração pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo, dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometeste a Abraão e a sua descendência. Que seu espírito nada sofra e vos digneis ressuscitá-los com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno reencarne novamente, trazendo sabedoria para evoluir com os ensinamentos os quais obtiveres, que assim seja, graças a Deus. Oração pelas almas, a todos os espíritos, a todas as almas que estão deixando a matéria, certo? Essa é a oração da casa.
que todos os espíritos vão em paz, que logo, logo reencontrarão a alma para fazer a fusão. E no momento oportuno, que é o lado espiritual, reencarne novamente por merecimento. Oração pelas almas. Ó Deus Todo-Poderoso, com toda a confiança vos peço por todas as almas angustiadas, desesperadas e agoniadas, que necessitam da vossa misericórdia. Que elas alcancem clemência no julgamento, para que, resgatadas pela morte e absolvidas de seus pecados, sejam reconciliadas convosco e transportadas nos ombros do bom pastor. Quem é o bom pastor? Jesus Cristo. Elas possam ser conduzidas às eternas alegrias e contemplar a vossa face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos para a prece de Cáritas e logo, logo vai vir o texto sobre lúpus. Ajuda a compartilhar, dá um joinha, se inscreva no canal, ok? Para que outras pessoas também vejam, né, sobre o lúpus. Sempre uma matéria, um entendimento. Já tem outro evangelho pronto, que vou falar sobre as Marias e as Marias que seguem a Jesus Cristo, inclusive no momento do Calvário. Ok? Não interessa o nome, se é X, Y, Z, Marias, são todas Marias. Tá bom? Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade e à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Lúpus. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. É interessante. Tem mais um tema. Mas é uma casa de apometria, mas a apometria aqui trabalha na área da saúde, para ajudar a ter o entendimento. Quando vem, fala assim, olha, você precisa, mas o meu médico, não, procure outro, se não se adequou, mas precisa dar sequência, principalmente no lado psíquico, ok? Ajuda a apometria não é várias sessões, aqui a apometria é uma vez a cada 6 meses. Apometria é doença e precisa comprovar que está doente realmente com laudos médicos. Isso é uma forma de saber se está sendo cuidado pelo profissional da área da saúde aqui, nessa terceira dimensão.
Não é chegar e falar assim que está doente, aí depois vem falar em outras coisas que não tem nada a ver. A mediunidade é de cura, de ajuda familiar e ter o entendimento. É difícil, por isso que veio no Evangelho a paciência. Sermos pacientes, que é tão difícil. Lúpus, fadiga, dores articulares, erupção, principalmente molares. Duro. Enfraquecimento do sistema central, responsável por defesas, doenças inflamatórias, quando o sistema imunológico ataca os próprios tecidos, apatia e mal-estar sempre presente, porque sabe que não há cura, não há vacina. Até então, 3 pontinhos, entenderam? É uma doença assim, triste. Aproveitem essa estada aqui, neste plano. Manifestação, articulação, terrível, dores, pele, na pele, rins, células sanguíneas, cérebro, o mental, precisa de um terapeuta, um médico, psicólogo. Psicanalista não é médico, é terapeuta. Tá bom? O médico é o psiquiatra. Cérebro, coração e pulmões. Surgimento de manchas na pele, estado febril, pode ocorrer períodos mais intensos, variando o estado clínico do paciente, inclusive afetando o psicológico. Há períodos de melhora. Não tem nada a ver com a psoríase, hein? Pode parar. Precisa de terapia como a psoríase também, porque é emocional. Acho que já deve ter alguma coisa no canal. Não tem cura, simplesmente o tratamento consiste no uso de imunossupressores. Orientação médica adequada para uma melhora na qualidade de vida. É importante modificar o estilo de vida, alimentação, a dieta e proteger-se dos raios solares. Pode ser trabalhado na apometria? Sim, desdobramento. Não chegar e falar besteira aqui, porque está com lúpus, porque tem um contato imediato de 3º grau, uma entidade ali. Não é isso. Já veio, já está no DNA. Não tem nada a ver. Sim, aí pode acontecer de que o chip mental, de não ter o entendimento da doença e saber. Mas veja, todos nós vamos partir e deixar esta matéria. O lindo, o horroroso, não tem beleza, não tem nada. A beleza está no coração. Entenderam? O médico irá prescrever medicamentos anti-inflamatórios e esteroides. Quem trabalha, não vou falar o que se pode fazer na apometria em relação à doença. Sim, tem os desdobramentos, pode trabalhar em vidas passadas para saber, né, o que aconteceu, para que se resolva nessa, que na próxima encarnação ela não retorne essa comorbidade. Tudo, quem conhece a apometria sabe que é possível trabalhar. Inclusive, falam muito de constelação,
pode-se fazer a constelação. Eu não indico bonequinho. Eu indico, tem que trazer a pessoa que tem a comorbidade, se é o marido ou se é a esposa, os filhos, a família toda e sentar na mesa. Perfeito? E discutir sobre a doença. Aqui é agendado. A possibilidade de fazer apometria à distância, sim. É marcado o horário, a pessoa tem que provar que realmente tem as comorbidades, sem misturar outros quesitos. Não pode. Perfeito? Mais sintomas: perda de apetite, anemia, fadiga, febre, mal-estar, boca seca, úlceras na pele, erupções escamosas, manchas vermelhas. A doença altera o humor, depressão, estados psicopatológicos, falta de ar, dor de cabeça, fenômeno de Raynaud, inchaço, irritação na pele do rosto, perda de peso, queda de cabelo, rigidez nas articulações, sangue na urina, sensibilidade à luz ou síndrome do olho seco. Não há cura, lembrando que em 2037 aí, andei lendo algumas coisas aí, sempre a indústria farmacêutica tem os especialistas, os estudiosos, que mexem com toda essa parafernália química, estão sempre estudando novas soluções, porque sabe que a gente é uma máquina e sempre está vindo coisas assim horrorosas. Perfeito? Acometidos pela comorbidade lúpus devem ter a vida tranquila, sem estresse. Não há cura, mas tratamentos evoluíram, dando ao doente mais qualidade de vida, administrando assim corretamente os medicamentos para diminuição dos sintomas e crises. Há necessidade de mudança radical no estilo de vida. Viver uma vida assim, tranquila, certo? Que tem muita gente que não tem condição financeira de ter o melhor, e eu já fiquei sabendo de casos assim, né? Tem pessoas que eu fiquei sabendo também que já entrou em óbito, né? Já desencarnou. Não é fácil, porque a gente está no mamon. Mamon é o demônio, é o dinheiro, o Satanás. É ele, porque fala, não, no Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa que eu dei a parada, eu sempre paro para comentar algumas coisas, fala de adorais a Jesus e a Mamon. Mas como que Jesus fazia toda aquela doutrinação, aquelas palestras, sem um valor qualquer para ir e vir? A casa chama Casa José de Arimateia. Se possível, não neste que vai vir depois do outro, desse outro aqui, que eu vou falar de Maria, das Marias. Vou falar sobre José de Arimateia e o que ele fazia para ajudar Cristo. Cristo foi um revolucionário do amor. E ele queria que todos se dessem bem, de verdade, sem colocar a mão no bolso. Mas tinha as pessoas que os ajudava. Jesus.
Não falando que vai fazer o bem e aí sempre vem à tona, né? Já foi feito o evangelho para proteger uma pessoa que eu falei anteriormente, que eu não vou falar o nome, porque está chegando 2026. Precisa fazer a proteção, já foi feita a apometria, protegendo a família, principalmente. Porque sempre pega o alvo, né? O alvo. Até dos bichinhos foram protegidos. Ok? Então vamos continuar. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. O canal é simples. E eu sou direto. Às vezes eu escrevo e é me passado para falar em parábolas. Tem pessoas que não entendem, não têm o entendimento. Perfeito? E eu estou falando um pouquinho até mais devagar. Que pessoas reclamaram que eu falo muito rápido. Ok? E é isso aí para dar o recado sobre a doença. A doença lúpus não tem cura, mas tem, né, os equilíbrios emocional e a harmonia. Então precisa procurar o médico. Tem prioridade de atendimento. Os médicos deverão, sobre sua conduta, assistir o paciente, acabei de falar. Várias especialidades, preservando, né? Administrando medicamentos e orientando quanto a proteções da luz solar. Não tem nada a ver com psoríase, hein? Até neste exato segundo, eu tinha colocado o minuto segundo, eu aqui falando para vocês, não tem a causa da origem da doença. Mas há estudos sobre e o que a originou, a comorbidade. Comorbidade é a doença, certo? É uma doença autoimune de alta complexibilidade. Então vamos lá, eu parando novamente. Se não é uma casa espírita, tem denominações onde há palestras edificando equilíbrio e harmonia, falando de Jesus, porque tem que se pegar a Jesus e a Deus. Porque às vezes a pessoa não tem o lugar onde ela está morando, não tem um médico de acesso e tem a doença e às vezes nem sabe que tem. Ok? Há lugares que não tem nenhum, não tem um médico, quem atende é a enfermeira. Pega lá, tinha um médico, mas o médico saiu, foi embora. Aí a enfermeira vai lá, ela pega lá no prontuário, triste, né? Esperamos que a próxima administração em 2026 que não tenha atrapalhos. Não tenha atrapalhos. E o homem é sério. Hein? Bom, é uma doença autoimune de alta complexidade, direcionando a uma modificação do sistema imunológico. Como falado anteriormente, atacando os tecidos e os órgãos da pessoa. O lúpus não é uma doença contagiosa. É uma doença autoimune. Não é transmitida de pessoas para pessoas. É uma doença gravíssima. Portanto, pode danificar os tecidos e até ocasionar a falência múltipla dos órgãos, levando a pessoa ao óbito, ao desencarne. Perfeito?
Tá aí falado. Demora, mas é bom. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Eu poderia estar falando... Aqui, os assuntos são genéricos. De Umbanda, Candomblé, seitas, né? Poderia, mas como é uma casa de cura e é uma orientação que sempre a base é a medicina, ok? E é assim que funciona. E vocês têm o livre-arbítrio. Se não gostou de uma casa, vão para outra casa. E é assim que funciona. Onde o lugar onde você estiver, independente da religião, ajuda o a evoluir, porque é necessário a evolução. E ter o cuidado, o autocuidado, não sabotar-se em procurar e não se deixar ser bitolado ali com duas bolas, como, né? Duas bolas na perna, no pé com uma corrente. Lembrando a todos que nós temos o livre-arbítrio, que Deus nos deu isso. Vamos fechar com o Pai Nosso e desejar a todos, mais uma vez, obrigado. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Lembrando que peça para o médico um exame mais detalhado, não só desse, inúmeros outros exames, para ver se você não tem qualquer coisa que não está legal. Tá bom? É bom tratar sempre. Ok? Somos uma máquina. E a máquina tem um tempo e ela vai parar de funcionar. Com certeza. Ninguém fica aqui eternamente preso nessa situação de nós encarnados, mas estamos em plena transição planetária. Pode ser que nós voltaremos para essa Terra ou um outro planeta menos evoluído ou até muito mais evoluído, porque tudo isso depende à luz do entendimento e as informações que a gente pode passar para as outras pessoas. Ninguém é Jesus Cristo, ninguém carregaria uma cruz nas costas e ninguém é Deus. Temos a medicina, procure a medicina e coloque os pés no chão, de verdade. E tenha fé em Deus, principal, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, que assim seja, graças a Deus.